você dê a sua atenção, para que você entenda o que nós vamos construir. Nós vamos construir algo juntos. Eu saí de lá para a gente ficar um pouquinho mais íntimo. E esse tema que escolheram a respeito de João Batista, e eu sei que ele se vestia, né? Vocês escolheram esse tema, acredito que dando a intenção de que João Batista era diferente dos demais, certo, Jean? E a verdade, João Batista, ele era diferente. Ele andava pelos desertos, ele se vestia com peles, ele comia coisas diferentes. E é interessante a gente entender o porquê disso, porque Deus vai falar algo muito importante conosco. Porque todos nós sabemos que devemos ser diferentes, mas por que diferentes? Ou como diferentes? As culturas, através das maneiras como se vestiam, expressavam algumas coisas, ok? Talvez você já viu algum filme. Eu e minha esposa, a gente tivemos o privilégio de viver aqui no México. A gente ama muito o México. Vocês já viram o mexicano? Você pensa que eles usam aquele chapelão, né? Sabe o mexicano? Ele tem aquele chapéu bem compridão assim, sabe? Que vai na ponta, chamado de sombreiro. É uma característica daquele povo. Os mexicanos, eles têm essa característica cultural do sombreiro. Eu me frustrei muito quando eu cheguei lá, porque eu achei que todo mundo ia usar sombreiro, mas na verdade ninguém usa sombreiro mais. É algo mais de antigamente. Os mariachis, que são os que tocam as músicas típicas deles, eles usam. Em festas, né, tradicionais, eles usam. Igual aqui a gente tem uma colônia predominante alemã, a gente não vê todo mundo vestido igual o pessoal se veste nas festas alemãs, né? Mas é uma cultura deles. E tem um porquê eles usavam sombreiro. Eles usavam sombreiro porque o sol do México é muito forte, porque ela é muito seco. Então o sol queima rápido de verdade. A gente percebeu isso. Os taxistas lá, eles usam, quando eles colocavam o braço para fora assim, eles usavam uma manga à parte, só uma manga. Eles estavam de camiseta, mas usavam uma manga. E eu perguntava, por que vocês usam essa manga? Eles falavam, não, porque a gente fica com o braço para fora, e o sol é muito forte e queima o braço. De tão forte que é o sol. Então por isso que eles tinham que usar um sombreiro grande. Tinha uma característica que eles precisavam antigamente, se tornou um símbolo cultural. Os escoceses, por exemplo, os homens usavam saias. Vocês já viram os escoceses, homens de saia, aquela saia xadrezinha? E é engraçado pra gente, nossa cultura não tem a ver um homem usar uma saia, mas por que eles usavam saias? Eles usavam saias porque é muito frio naqueles países, país de Gales, a Escócia. Então, como era muito frio, eles saíam tipo enrolados em cobertor, assim, numa manta, enrolados várias vezes numa manta feita de lã. E eles precisavam ter bastante mobilidade, porque era muita montanha que vivia no campo. Então, se eles usassem calça de couro, que naquela época era muito ruim de se movimentar. Então, eles usavam como se eles tivessem saído só de cobertor mesmo, entendeu? E futuramente virou saia. E virou um símbolo cultural, porque as cores das saias deles representavam a tribo de cada um. Ok? Estão me acompanhando? Amém. O que eu quero chegar nesse ponto para você entender essa introdução é que a maneira como nós nos vestimos, ela vai denunciar alguma coisa a respeito da nossa cultura, de quem nós somos. A respeito de João Batista, ele se vestia com peles de animais, de camelo. As outras pessoas não se vestiam assim, mas era uma característica dos profetas. Os profetas se vestiam assim. Se você buscar na sua Bíblia, você vai ver que Elias se vestia com pele de camelo também. Mas por quê? Não era só por causa do frio do deserto. Eu acredito que tinha algo mais profundo a respeito disso. E eu queria que, para a gente conseguir entender isso, o que figurava isso, a gente vai ter que começar um pouquinho no começo. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, se você trouxe sua Bíblia, Gênesis no capítulo 1 e no versículo 26. Às vezes as pessoas me perguntam, enquanto você busca, você vai me ouvir, tá? Às vezes as pessoas me perguntam o que eu acho dessa geração que Deus está levantando. Eu falo, cara, se é Deus que está levantando, eu acho incrível, porque tudo que Deus levanta é maravilhoso. Amém? Eu acredito que eu gostaria muito que essa noite trouxesse uma consciência no teu espírito tão profundo a respeito de quem você é nele. E a gente
substitua essa teologia ou essas mensagens que nós temos ouvido a respeito de estamos sofrendo tanto só esperando Jesus vir nos resgatar. Como se a morte de Cristo na cruz fosse somente para que nós esperássemos, sofrendo, até que Ele viesse nos resgatar e nos safar dessa terra. Mas, queridos, não é isso que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz a respeito da sua identidade. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Encontraram, queridos? Amém? Glória a Deus. Eu fiquei falando e eu não abri. Gênesis 1, 26. Diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Queridos, é muito interessante esse versículo. Eu estava lendo ele porque eu senti que Deus queria me trazer para esse versículo, esses dois versículos, e eu achei algo interessante. A Bíblia vai dizer no versículo 26 que o desejo de Deus era criar o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. A palavra imagem é uma palavra, a palavra semelhança é outra palavra. A palavra imagem, ela significava como se fosse uma sombra reproduzida. Nós temos um objeto aqui e essa luz está reproduzindo uma imagem na parede que é a do ventilador, ok? Essa palavra imagem, ela vem originada também da palavra sombra. É como se Deus quisesse dizer: vamos fazer um homem que consiga refletir a nossa imagem, e quando olhem para ele é como se ele estivesse refletindo como se fosse uma sombra. Então ele pode ter autoridade, domínio sobre os animais, porque quando Adão se levantava e ordenava os animais não viam Adão, eles viam a sombra de Deus. Amém? Amém. Uma imagem refletida de Deus. Então logo ele tinha autoridade de Deus, um embaixador, o próprio representante de Deus. Amém? Amém. Que autoridade maravilhosa é essa? Que autoridade é essa? É a autoridade que Jesus está de repente no barco, e de repente eles estão todos desesperados porque parece que vai afundar. Eles acordam Jesus depressa e falam: mestre, não te importa que pereçamos? E aí Jesus se levanta e fala: homens de pequena fé. Vocês não leram em Gênesis no capítulo 1, 26? Ele não disse isso, mas ele gostaria de ter dito. Toda a autoridade, quando Deus criou o homem, foi dada, e sobre toda a criação. Glória a Deus. Era assim no princípio. Só que sabe o que eu achei interessante? Que a palavra semelhança não tem a ver com uma semelhança de imagem, de figura. Não é uma semelhança de eu e sou semelhante ao meu pai, nós somos parecidos de semelhança. Não, essa semelhança na palavra que está dizendo traz respeito a uma identidade divina, ou seja, a mesma essência. Nós somos da mesma essência, saímos do mesmo lugar. Efésios no capítulo 1 vai dizer: Ele nos elegeu nele, ou Ele nos tirou de dentro dele antes da fundação do mundo. Amém? É quando Deus vai criar esse homem, diferente de todos os outros seres que Ele forma com as suas mãos, mas diferente dos outros seres, Ele sopra. Nos animais Ele não sopra. Inclusive, Deus não terceiriza quando vai fazer o homem. Por exemplo, quando ele cria, ele faz essa divisão de águas e vem a porção da terra seca, ele diz: água, produza os animais, os peixes. Amém? Deus mesmo não forma, ele pede que a água produza. Quando vem os animais da terra, ele diz: terra, produza as árvores, os vegetais, as flores. Mas quando ele vai fazer o homem, ele usa a mão, e o Senhor formou, é como se estivesse modelando o barro. E ele soprou. Amém? Mas nós vemos que no versículo 27 diz que criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Não diz que ele cria na sua semelhança. E eu falei: por que
a imagem é 2 vezes, mas não aparece a semelhança. Porque a semelhança, que é compartilhar da mesma natureza, compartilhar da mesma natureza, pressupõe um processo. É como se a gente pudesse dizer que a imagem tem a ver com a autoridade e a semelhança tem a ver com a identidade. A nossa identidade ela é formada por processos desde que nós nascemos. Amém? Nós nascemos com uma imagem. A gente pode até ter o rosto parecido com o nosso pai. Olha, tem os olhos da mãe. Olha, é igual o pai. Tem uma pintinha parecida. Imagem. Como se fosse refletindo. Mas a questão da semelhança tem a ver com um caráter divino. E isso o homem ia conseguindo através da sua caminhada com Deus. É a sua jornada. Por que Deus descia para caminhar com Adão no entardecer? Por que Deus desce ao entardecer para caminhar com o homem? Tudo que Deus faz tem um propósito. Porque quanto mais tempo compartilhamos com alguém, mais nos parecemos essa pessoa com quem andamos. Vocês ainda são adolescentes, vocês talvez não tenham essa experiência, mas os que já não são mais adolescentes, os abaixo de 80, você, alguma vez depois de casado ou com filhos, você fez alguma coisa que você falou, ou você falou ou fez alguma coisa que você disse, falei igualzinho minha mãe. Hã? Gente, eu falei igualzinho meu pai, eu fiz igualzinho meu pai. Por quê? Você não treinou para fazer isso. Essa semelhança, que é diferente de imagem, foi pelo caminhar com eles que se passou a você. Uma característica de caráter, de identidade. Essa semelhança que Deus queria fazer no homem, conforme a semelhança dele, a mesma natureza, a mesma característica de identidade, o mesmo caráter, o mesmo ser, a mesma essência, pressupõe um caminhar. Agora eu entendo por que Satanás chega para Eva e fala: Eva, se você comer desse fruto, você vai ser semelhante ao Altíssimo. Ele não vai dizer você vai ter a mesma imagem, porque ela já tinha a autoridade de sombra. Ele está dizendo você vai ser semelhante em natureza ao Altíssimo. E Eva tenta pegar um atalho, porque na verdade Deus queria passar essa semelhança através da caminhada pelo processo. Amém? Vocês estão me entendendo até aqui? Está dando, amor? Glória a Deus. Amém. Mas vocês sabem que quando o homem peca, ele perde tanto essa imagem, que é essa autoridade, como essa semelhança que ele estava adquirindo. Então ele perde a autoridade e ele perde a essência divina. E aí começa todo o nosso problema. Começa depois da queda do homem no Éden. Mas tem algo maravilhoso que Deus vai fazer, sabe por quê, queridos? Porque Deus nunca é pego de surpresa. Glória a Deus. Glória. Deus não tem plano B, Deus só tem plano A. Glória a Deus. Gente, isso é maravilhoso. A gente subestima tanto Ele. Eu não consigo entender isso. Eu, quando tinha a idade de vocês, eu li na Bíblia que os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. Quando tinha a idade de vocês, eu li em Isaías 40 que Ele mediu as águas dos oceanos na concha de suas mãos. Aí eu ia na torneira, eu colocava água na minha concha, e aí eu via que não dava para nada essa água aqui. E eu falava: nossa, Deus é muito grande. Glória a Deus. Aí no mesmo Isaías 40, eu com a idade de vocês, eu vi que Ele mediu os céus de palmo a palmo. Aí eu fazia assim com a minha palma, de palmo a palmo, e eu dizia: mas isso aqui não dá nem 30 centímetros direito. E Deus mediu os céus assim, Ele é muito grande. Glória a Deus. Isso me fez crescer acreditando que Ele é grande, e acreditando que Ele é poderoso, e acreditando que Ele está no controle. Glória a Deus. A gente nunca viveu num tempo de tanta ansiedade e preocupação. Mas eu fico pensando, a gente mora em Blumenau, a gente veio de Blumenau para cá. Eu não quero escandalizar você, mas
A gente não orou antes da viagem. A gente orou durante a viagem. Glória a Deus. Eu estava no carro com a minha mãe e ela falou: Rafa, ora pra gente viajar. Eu falei: tá bom, mãe. E eu sabia pelo que ela queria que eu orasse. Ela queria que eu orasse: Senhor, guarda esse carro, teus anjos acampam ao redor, com labaredas de fogo, com os carruagens e cavalos. Ele está ali. Mas de repente eu decidi confiar e eu falei: Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos viajando. Tu sabe de todas as coisas. Eu não preciso te pedir que o Senhor guarde esse carro. Porque a tua palavra diz em Romanos que eu não sei orar como convém. Então, se eu não sei orar, então, se o Senhor quiser guardar o carro, amém. Se o Senhor não quiser guardar, a gente se vê daqui a pouco. Glória a Deus. Porque se o Senhor não quiser guardar esse carro, eu posso orar a vida inteira que eu quiser, que todos os anjos e todos os principados e todas as hierarquias dos céus guardem esse carro aqui, não adianta. Mas eu confio que o Senhor está sentado ainda no trono. O Senhor não é pego de surpresa falando: ixi, olha lá o que o Rafael vai fazer. Eu não estava contando com isso. A gente acha que Deus é pego de surpresa às vezes pelo diabo, que Deus está preocupado assim, falando: gente, o que vamos fazer agora? Ele reúne os anjos assim, numa reunião de emergência. Vocês viram o que o diabo fez? E agora o que a gente vai fazer? Deus não é desse, gente. Aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não tem a ver, mas não é o centro da mensagem. Mas eu queria que você entendesse, querido, quem é Deus. Que se você não compreendê-lo corretamente, você não vai se compreender corretamente. Quais são as duas perguntas mais importantes da vida de um ser humano? Principalmente de adolescente, mas de todos. Quem sou eu? E o que eu tenho que fazer? Porque a nossa vida inteira é essa. Eu preciso saber quem sou eu e o que eu tenho que fazer. Por que eu nasci aqui? Por que eu vim para essa terra? A gente só encontra a resposta quando a gente se encontra com Ele. Porque se a nossa imagem era refletir a imagem dele, então significa, e a semelhança dele era a natureza dele em nós, significa que a gente só encontra a redefinição de quem somos e o que temos que fazer depois que nos reconectamos com ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Tremendo é teu nome, Senhor. E ele é tão maravilhoso que no capítulo 3, depois da queda do homem, algo muito interessante acontece. Capítulo 3, no versículo 21, quem está escrevendo, ele faz algo. Você sabe que o homem, ele produz roupas para ele de folhas, certo? Mas Deus não achou que isso era muito bom. E a Bíblia vai dizer em Gênesis 3, 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Imagina a cena comigo, o homem acaba de desobedecer a Deus, eles estão rompendo, e Deus olha e fala assim: essa tua nudez aí, você não consegue cobrir sozinho, você não consegue produzir algo que consiga cobrir essa tua nudez. A Bíblia diz que Deus fez roupas de peles para eles e os vestiu. Aleluia. Você precisa entender isso comigo, querido. É a primeira vez na Bíblia que existe uma morte. Que você não pode fazer uma roupa de pele e o animal continuar vivo. Hã? Sabe o que é isso? É Deus dizendo: você não consegue cobrir a sua nudez, mas eu vou cobrir a sua nudez. Glória a Deus. Tudo aponta para Cristo, amado. Cristo aponta, todas as figuras na Escritura apontam para Ele. Tudo foi feito por causa dEle, por meio dEle, para Ele. Glória a Deus. Aleluia. O sacrifício de um animal para que pudesse cobrir a vergonha do homem. É Deus dizendo: fica tranquilo, porque ainda que tenha essa ruptura momentânea, a gente vai se encontrar de novo. Glória a Deus. Mas não é você mais se
escondendo de mim porque você está nu, mas agora você é revestido de algo que eu te dei. Glória a Deus, aleluia. Eu imagino Jacó, que ele tem que colocar peles para receber uma bênção e uma aprovação do pai dele. Ele se passa por outra pessoa, mas para ele se passar por outra pessoa, tem que ser sacrificado um animal para que ele use as peles. Todas essas figuras nos apontam para quem, queridos? Ele é tão lindo. Tudo tem a ver com Cristo. Cristo é a figura desse animal que foi morto para que pudesse cobrir a vergonha do homem. Cristo é o cordeiro que foi morto na noite de Páscoa para que o sangue pudesse ser aspergido na porta. Cristo foi a pedra que Jacó deitou e sonhou que era a porta do céu, porque ele é a porta das ovelhas. Cristo era o cordeiro que foi morto no lugar de Isaac, que estava preso pelos chifres. Ele está em todas as escrituras, ele está em toda a palavra. Amém? Amém. Então João Batista está vestido de peles não só porque é frio lá, mas é porque ele está representando alguma coisa. E sabe o que é o mais maravilhoso? De Gênesis capítulo 3, 21, que diz que Deus fez roupas de pele para o homem e a mulher e os vestiu. Deus não fez e fez assim, ó. Tá aqui, ó. As pessoas perguntam por que a gente ama Ele, né? No momento de maior dor, de uma ruptura, de uma traição, de uma desobediência, a Bíblia diz que Deus fez novo. Você imagina Adão, nu, envergonhado, o sentimento que ele teve quando Deus pegou a roupa que fez para ele e colocou sobre ele. Talvez Adão esperava qualquer outra coisa, menos isso. Ele é tão bom, não é? Ele é tão bom, não é? Tremendo teu nome, Senhor. Eu não entendo como a gente usa a palavra sacrifício no nosso vocabulário. Para mim não faz muito sentido. Santo é teu nome, Jesus. Ah, maravilhoso. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus, aleluia. Querido, ele nos vestiu. Agora, para que você entenda, isso tudo que a gente falou, a introdução demorou mais, mas vai ser muito breve o desenvolvimento. É para que você entenda o porquê. Amanhã eu vou pregar de novo, né? Hoje é o porquê, amanhã é para quê. Glória a Deus. Então não perca o próximo capítulo. Glória a Deus. É isso que Jesus fez na cruz, querido. Toda essa figura de um animal morto para que pudesse cobrir Adão era referente a Cristo, para que ele pudesse resgatar o que o homem perdeu. O que o homem perdeu? A imagem e semelhança. Ele perdeu a autoridade e ele perdeu o caráter divino. Mas Jesus resgatou isso na cruz. Glória a Deus. Se Jesus resgatou na cruz a imagem que é sombra, embaixadores de Deus, por que nós duvidamos das coisas quando oramos? Por que é tão difícil para a gente crer? Por que a gente precisa ver para crer? Por que a gente precisa ouvir para crer? Sabe que eu disse que o único ser que Deus soprou depois da criação foi o homem? Eu acredito que quando Jesus aparece no meio dos discípulos depois de ressuscitar, diz a palavra de Deus que Ele soprou sobre os seus discípulos. Disse receber o Espírito Santo. Aquela Pentecoste foi só depois em Atos, mas ali eles foram selados no Espírito. Glória a Deus. É como se ele estivesse dizendo: ei, vocês agora já podem voltar à identidade original. Porque se ele é pai, eu sou filho. Se ele é pai, eu sou filho. E se eu sou filho, o que eu vou temer? Você imaginou o filho do Bill Gates acordando, preocupado se vai ter para comida? Você imaginou o filho do cara mais rico do Brasil
Ele acorda preocupado, ele fala, meu, será que vai ter café da manhã hoje? Ah, Deus. Porque quando Deus mandava o maná, ele falava, minha senhora não guarda para o dia de amanhã. Ele disse, dá um guardar e apodrecia o maná. Eu vou dar o maná todo dia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E é engraçado como nossa memória é curta, ele dá o maná hoje, ele dá o maná amanhã, ele dá depois de amanhã, e a gente continua preocupado se ele vai dar no outro dia. É verdade. Aleluia. Toda vez que algo sai do controle, eu sempre digo uma coisa. Eu digo, as pessoas perguntam, por que você confia tanto? Eu digo, olha, esse livro inteiro, ele não falhou com ninguém. Eu não vou ser o primeiro. Aleluia. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É. E ele nunca falhou com ninguém, nem nesse livro e depois dele. Ele nunca falhou. Aí você fala, poxa, Rafa, mas então por que eu passo problemas? Por que eu passo dificuldades? Bom, como é que você vai saber quem está no seu barco se não tiver uma tempestade aí no meio? Glória a Deus. Como é que você vai saber que Ele é poderoso para acalmar o mar se não tiver agito? Hã? Como é que você vai saber que Ele restaurou essa autoridade para você se quando você ficar doente ou seu filho, se eles nunca ficam doentes, como é que você vai saber que Ele resgatou a autoridade para que você orasse por cura? Glória a Deus. Faz sentido? Sabe o que eu quero de vocês? Eu quero autoridade, ousadia. Não se acovardem. Não se acovardem. Tem um jovem que chega para mim e fala, Rafa, e se eu orar e não curar? Eu falo bem assim, a resposta da oração não está em quem faz, está em quem ouve. A responsabilidade de curar não é sua, a responsabilidade de orar é sua. Glória a Deus. Mas ele diz, tudo que pedis em meu nome, o Pai vos dará. Eu orei, Rafa, não curou, ore de novo. E não curou, ore de novo. E não curou, ore de novo. Glória a Deus. Mas até quando eu oro? Até quando cure. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É. Glória a Deus. Aleluia. Por que ele resgatou isso? Porque ele resgatou de novo essa identidade. Porque você é filho. Se você tem andado nele, você tem sido feito filho. Amém? Tudo que ele pode fazer, você pode fazer, querido. A gente está esperando um libertador de fora. A gente está esperando que alguém... A gente está esperando um libertador vencer as eleições para acabar com os nossos problemas. A solução para o problema da sua casa, Jesus já deu. Se você quiser conhecer, vai na sua casa onde tem um espelho, olha para ele. Jesus, mas eu queria tanto que você transformasse a minha família. Faça alguma coisa. Ele diz, já fiz, resgatei você. Amém? Amém. O Evangelho tem que te empolgar, porque Ele te deu isso. Glória a Deus. Ele diz, tudo que eu sou, agora você é também. A oração sacerdotal de Jesus, João no capítulo 17, na verdade 14, quando ele está passando as últimas instruções, ele fala, ó, quando vocês pedirem ao Pai, eu não digo que rogarei ao Pai por vós. Ué, como assim, Jesus? Aí ele continua dizendo, porque o Pai já vos ama, como me ama. Glória a Deus. Ai, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Jesus, eu queria que você transformasse a minha nação. Glória a Deus. Seja você a mudança. Sabe com quantos jovens, não só jovens, outras pessoas sentam comigo e elas estão tão frustradas, falando, Rafa, minha igreja está assim, a minha cidade está assim, a minha casa está assim, minha faculdade está assim, meu trabalho está assim, a igreja está assim, o ministério de jovens está assim, e eu estou só ouvindo. Aí ele termina de falar todos os problemas que está tendo. Aí eu olho para ele e pergunto, ok, o que você vai fazer a respeito? Que tá ruim, tá bom, todo mundo já viu. O que você vai fazer a respeito? Ah, o problema deles é que eles não leem a Bíblia. Bom, eu sei, é verdade. A gente lê pouco, né?
Mas que Bíblia os discípulos de Jesus tinham para ler? Nenhuma. Então seja você a própria palavra de Deus andando. Glória a Deus. Jesus transmitia tanto essa imagem e semelhança que os seus discípulos não tinham Bíblia para ler, mas eles olhavam Jesus e eles viam a própria Escritura.